Olá, meus amigos queridos, família. Eu quero contar para vocês hoje um testemunho de algo que Deus fez para mim a semana passada, mas eu só vou contar o testemunho no final. Primeiro, eu quero ler uma palavra de Deus, porque eu acredito que através dessa palavra e através do testemunho vai edificar a fé de algumas pessoas e vai até trazer de volta a esperança que você perdeu, tá bem? Vamos lá comigo, vamos ler a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1 ao 10. E diz assim: Aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Olha, presta atenção. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: Alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Interessante essa parábola, né? Ela vai até o capítulo 7 e fala sobre festa no céu, alegria quando um pecador se arrepende. E no versículo 10 também fala a mesma coisa. Bem, o que Jesus quis nos dizer com esta parábola? Eu estou contando essa parábola para vocês, lendo essa passagem na Bíblia, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para que vocês entendam, quando eu te contar o meu testemunho, vocês vão entender por que eu quis ler essa passagem antes. Na verdade, meus queridos, Deus, Ele ouve sim orações e Ele atende pedidos. A Bíblia diz em Mateus 7,7 que pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe e todo aquele que bate encontra, né? E quem busca acha. Então, nessa palavra, nós vemos aqui, né, Jesus falando em parábolas, porque os fariseus estavam criticando ele, por estar assentado com eles, os pecadores. Foi para isso que Jesus veio, ele veio para nós, pecadores. O médico, ele não cura quem já está saudável. A gente só vai ao médico quando está doente, não é verdade? Da mesma forma, Jesus, ele disse que ele veio para os pecadores, para nós. Pecado é o quê? É uma doença da alma. Então, Jesus, ele é como um médico para as nossas almas. Nós precisamos de Jesus
para sarar o nosso corpo, alma e espírito, para fortalecer. Nós precisamos de Deus para nos acolher como filhos. Só que para isso há uma condição. Todos no mundo pensam que são todos filhos de Deus. Não são, porque tem os ateus que nem creem em Deus, eles creem, né? Mas eles são criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Está lá no livro de Gênesis desde o início, que Deus criou o homem e a mulher e criou a semelhança, imagem e semelhança de Deus. É isso que diz a palavra. Mas o que aconteceu com o homem? Deus tinha planos diferentes para nós, mas por causa da iniquidade, do pecado, nós nos afastamos de Deus. E Deus, ele criou um plano para nos trazer de volta para ele, para nos encontrar. Como aqui esse pastor foi atrás das ovelhas, da ovelha perdida, né? Não é das ovelhas, mesmo que fossem das ovelhas, outras ovelhas perdidas, os pastores, eles vão atrás das ovelhas perdidas. Quando se perde algo, a gente vai atrás, procura, até encontrar. Quem que perde algo e fica sem procurar? Mesmo que a gente pense que não vai encontrar, a gente vai procurar até encontrar. Quanto mais aqui, nessa parábola, o pastor aqui, que no caso simboliza Jesus. Ele é o bom pastor. E Jesus não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam. Por isso, Jesus se assentava entre os pecadores e pregava para eles a palavra e falava para eles os planos de Deus. As pessoas ficavam maravilhadas e onde Jesus ia, ele carregava com ele multidões, porque queriam ouvir ele falando, porque Jesus falava com o Espírito Santo cheio de autoridade e de poder. E as pessoas ficavam maravilhadas e era através dessa empolgação das pessoas que se chama fé, né? Porque só seguiam eles aqueles que tinham fé. Os que não tinham fé ficavam lá criticando, né? Quem é esse que está lá, ó, no meio dos pecadores? Mas aqueles que tinham fé seguiam Jesus. E através da fé deles, muitos eram curados, libertos de demônios, libertos das doenças, leprosos eram curados. Teve aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, né, uma hemorragia, por 12 anos. Não teve quem a curasse, não teve médico nem remédio. Mas um dia ela viu que Jesus estava passando na sua cidade e ela disse: se eu tão somente tocar em suas vestes. Sabe por quê? Essa passagem, eu amo essa passagem, eu até ouvia muitas pregações quando liam essa passagem, faziam as pregações, mas eu não tinha tido o entendimento, eu não sabia que havia um costume, porque a mulher, quando ela tem o seu fluxo de sangue, ela, naquela época, ela se tornava imunda, então ela tinha que ficar isolada durante o período menstrual, ninguém poderia tocá-la, e ela não poderia tocar em nada também, por isso que ela teve que adentrar a multidão e como se ela estivesse ali escondida, como se ela fosse roubar alguma coisa. Ela saiu decidida a ir tocar em Jesus para ser curada. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher. E no mesmo instante, Jesus sentiu alguém tocando ele, que saiu virtude do corpo dele. Ele falou: peraí, quem que me tocou? E os discípulos, né, falaram: Senhor, como vamos saber quem ele tocou? Aqui está uma multidão, todo mundo misturado, aqui junto e misturado, né? Como que vamos saber quem ele tocou? E ele diz: alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. E ela, daí, né, mesmo com medo, ela confessa: fui eu, Senhor. E Jesus então diz: minha filha, a tua fé te salvou. Olha, Jesus não disse primeiro a tua fé te curou. Ele disse: a tua fé te salvou. Mas com a salvação veio a cura também. Porque sabe o que é mais importante para nós? Não é somente a cura de uma doença que os médicos já desenganaram, uma doença que está fazendo sofrer, causando sofrimento. A maior e mais importante
bênção do ser humano é alcançar a salvação. É por isso que aqui no versículo 7 nós vemos que nessa parábola, nesse capítulo 15 aqui, se repete 2 vezes praticamente a mesma coisa. O 7 e o 10 fala que há festa no céu, a grande alegria, a mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Olha só a importância do arrependimento. Pecar, todos nós pecamos, erramos, mas o mais importante é o arrependimento, porque o arrependimento produz transformação. A pessoa que se arrepende genuinamente, ela busca a transformação de vida, porque se arrepender é não ir e cometer os mesmos erros, o mesmo pecado, é não ficar ali insistindo, né? Tem até um ditado que diz que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E sabe que é burrice mesmo? Se a pessoa peca, se arrepende, mas vai lá e peca de novo, é burrice, porque vai perder a bênção e pode perder a sua salvação. A sua alma pode ir para a morte eterna. E é com isso que nós devemos estar preocupados nos dias de hoje. Nós vivemos tempos difíceis? Sim, vivemos tempos difíceis, mas nós sabemos que todos nós vamos morrer um dia. E o que estamos fazendo para garantir a nossa vida eterna? O que você tem feito, meu amigo? O que você tem feito, minha amiga, para garantir a tua salvação? Você está vivendo nesse mundo, levando a vida, né, só para ser feliz, só em busca da felicidade, dos prazeres momentâneos, sem se preocupar com o que vai acontecer na eternidade? Ou até mesmo nem acreditando que exista vida após a morte? Pois bem, eu te digo uma coisa, se você tem vivido sem essa preocupação, eu acho bom você começar a se preocupar logo, porque você acreditando ou não, todos iremos passar a eternidade. Só existe 2 lugares, é céu ou é inferno. E o passaporte para lá não é o passaporte da vacina, não é o passaporte canadense, eu tenho. Não é o passaporte brasileiro, que eu também tenho. Não é o passaporte da tua cidadania que vai te levar para o céu. O passaporte para o céu você vai encontrar aqui, ó, através das escrituras de Deus, através da palavra. E a palavra é o quê? É a verdade. Em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Nos libertará do engano, do erro, da religiosidade, das doutrinas de demônio, das falsas profecias, dos falsos profetas. Nos libertará de tudo que nos engana. Nos libertará da macumbaria, das cartomantes, tudo isso eu já participei, já fui, conheci, acreditava. Nos libertará de todas as coisas que não provêm de Deus. E nós precisamos buscar essa libertação. E como que nós vamos encontrar essa libertação? Através da palavra, porque assim como está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, ninguém agrada a Deus se não tiver fé. Sem santidade também está escrito que ninguém verá Deus. Então nós precisamos ter fé para podermos agradar a Deus e buscar a santidade para podermos ver a Deus. E como vamos desenvolver a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Está escrito na palavra. Então nós precisamos desenvolver essa fé. Como? A fé vem pelo ouvir. Está escrito na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, é claro. Como agora você está ouvindo essa palavra. No mesmo instante, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração e na tua mente, para que você tenha entendimento, a interpretação, porque a Bíblia, ela não pode ser lida como um livro qualquer. Eu tenho livros de estudo aqui atrás de mim, tenho livros de histórias, mas para ler a Bíblia é a palavra revelada de Deus.
Para nós termos o entendimento, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, me ajuda a ter o entendimento. Só que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós cremos que Ele veio ao mundo para nos ensinar o caminho até Deus, porque Ele veio e Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você entende essa palavra do Senhor, João 14,6, foi um dos primeiros versículos na minha conversão, que eu tive entendimento e eu passei a buscar e ler a cada vez mais, porque eu consegui entender o que significava isso. Eu não tinha entendimento. Por que Jesus veio? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Por que ele veio para o mundo? Só para morrer na cruz como um herói? Não, ele veio para o mundo para cumprir a palavra de Deus. Ele veio para o mundo para servir de sacrifício vivo por nós. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que está escrito aqui, que haverá mais alegria no céu quando um pecador se arrepender. Por quê? O pecado é como uma doença da alma. Em pecado ninguém verá Deus, por isso nós precisamos da santidade. Por isso Jesus veio. Ele deixou o trono dele no céu, como Filho de Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele veio para o mundo para nos ensinar o caminho. E não só ensinar o caminho, para ser o caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade a respeito de Deus, verdades são muitas. Mas a verdade sobre Deus é apenas uma. E através de Jesus que nós conhecemos a verdade, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o verbo vivo, é o verbo que se fez carne. Aqui nessa parábola a gente vê o pastor indo atrás da única ovelha que ele tinha perdido. Ele deixou as 99 lá segura e foi atrás até encontrá-la. E depois ele veio e se alegrou com seus amigos. Nós vemos aqui essa mulher procurando a sua dracma. Dracma, ela tinha 10 dracmas, né? Era uma moeda valiosa, muito valiosa, como, digamos que seja como uma Bitcoin hoje, né? Essa moeda digital, hein? E ela não se conformou enquanto ela não achou. Ela revirou a casa, ela tirou os móveis de lugar, ela fez tudo o que era preciso. Até anoitecer, ela acendeu uma candeia e procurou diligentemente, como está escrito aqui na palavra, até encontrá-la. E é assim que Jesus fez conosco. Ele veio para o mundo para nos encontrar, porque nós somos como ovelhas perdidas. Nós precisamos de um pastor para nos guiar ao pasto, para nos alimentar da palavra. Porque a palavra de Deus é o pão do céu, é o pão vivo que desceu do céu. Nós podemos comer bom alimento para alimentar nosso corpo. Nós fazemos academia, né, para manter a disposição, o físico. Fazemos uma dieta quando começa a balança nos mostrar que nós estamos passando dos limites. E a gente cuida do corpo, a gente cuida da aparência, faz procedimentos estéticos. Fazemos de tudo para cuidar do corpo, da alma, né? A alma é satisfazer os desejos do teu coração. Isso é quando nós satisfazemos a nossa alma. Quando a gente, né, compra uma coisa que gosta, come uma coisa que gosta, faz a viagem de um sonho, adquire uma coisa que você sonha muito. Isso é satisfazer os desejos do teu coração, é satisfazer a tua alma, dar prazeres à alma e até prazeres ilícitos. É quando deforma a nossa alma, quando adoece a alma e de repente a pessoa às vezes morre em pecado e não há mais salvação. Por isso que nós temos que pensar na salvação enquanto há tempo.
A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque nós podemos perder coisas e até recuperá-las, até encontrá-las, mas se perdermos a nossa alma, não haverá saída, não haverá conserto, não haverá uma segunda chance. O dia que um ser humano perde a sua alma, não tem mais conserto. A única maneira de garantir a salvação da nossa alma, do nosso espírito para a vida eterna com Cristo, com Deus no reino dos céus, para adorar e glorificar a Deus com os anjos, cantando glórias, aleluia, hosana nas alturas por toda a eternidade, longe de todo sofrimento e dor, é garantindo que nós temos a salvação. Comece a imaginar agora a alegria de Deus quando uma alma perdida volta para Ele. Quando Jesus encontra uma alma, imagina a alegria que é. Se a gente, sendo mãe ou pai, quando um dos nossos filhos vai trabalhar em outra cidade ou vai embora para outra cidade, um dia volta para casa, até mesmo filhos rebeldes que saem da casa dos pais porque não querem se sujeitar à obediência dos pais, saem e vão tentar a vida no mundo, mas um dia se cansa e volta como filho pródigo. E os pais se alegram, recebem de braços abertos, né? Porque um pai e uma mãe, ele nunca rejeita um filho, mesmo que o filho erre. Não importa, o que importa é o arrependimento. Se nós nos alegramos, imagina Deus, a alegria de Deus quando nós nos arrependemos dos pecados, quando nós voltamos para a casa do Pai. E é isso, meus queridos, que nós precisamos ter o entendimento, que a nossa alma tem muito valor. Deus não quer que ninguém se perca. Foi por isso que Ele mandou Jesus. Por isso que está lá escrito que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho amado, único, vir no mundo, ser humilhado, ser crucificado, morte de cruz, para cumprir a missão, para mostrar o caminho. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte eterna. Então teve que ser pago um preço muito alto, e esse preço foi a vida de Jesus na cruz, por mim, por você. Lá no livro de Isaías está escrito que ele foi moído. Ele não levou ali só umas chibatadas, ele levou chicotada, foi cuspido, pedradas, xingado, rejeitado, tudo que se possa imaginar de horrível, de mal foi feito a Jesus. Não aceitaram, ele veio para os seus, para o povo judeu, mas não o aceitaram. Mas está escrito na palavra de Deus que a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, único Salvador da nossa vida. Porque sem a salvação ninguém verá Deus. Nós perdemos coisas e encontramos e nos alegramos. Mas a nossa alma, se nós perdermos a nossa alma, e não adianta, eu não posso salvar a tua alma, você não pode salvar a minha. Porque Jesus já fez isso por nós. Mas nós precisamos aceitar esse sacrifício e confessar. É a única maneira. E olha o que a Bíblia diz. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isto é para ver o valor que tem uma alma. Vale mais que o mundo inteiro. Porque o que adianta? Você está trabalhando, ficar rico, milionário, bilionário, trilionário. O que adianta? Você ter dinheiro para construir um foguete aí e viajar no espaço, conhecer a Lua, o Marte, conhecer o mundo inteiro e o universo e perder a sua alma. De nada vale. De nada adianta. Por isso, a nossa alma tem muito valor. Tem muito valor a salvação do Senhor.
E nós precisamos cuidar, assim como nós cuidamos do corpo, é preciso fazer uma alimentação saudável, é preciso fazer exercícios, é preciso cuidar da aparência, né? Nós precisamos cuidar da aparência. Deus nos deu um corpo para que seja cuidado, bem alimentado, mas nós temos uma alma, um espírito que também precisa ser cuidado. E como nós vamos cuidar? Aqui está a receita, a vitamina, é a palavra de Deus. Porque é pela palavra, é lendo, é ouvindo a palavra, okay? Que a fé se desenvolve, que vai aumentar a sua fé se ela está fraca. É através da palavra. O próprio Cristo disse, não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E foi com essa palavra que ele venceu Satanás lá no deserto. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E quando ele estava no final do seu sacrifício, o diabo chega para tentá-lo. Jesus brincava com uma pedra e ele diz então para Jesus, se você é o filho do homem, transforma essa pedra em pão e come. Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Mas Jesus estava jejuando e orando e meditando na palavra de Deus. E ele disse para o diabo, não só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa palavra ficou para nós como um dos maiores conselhos, que nós devemos nos alimentar sim para fortalecer o nosso corpo físico, mas não podemos esquecer da nossa alma. Nós precisamos da palavra, porque é a palavra que nos vai levar à salvação. É através da palavra que nós criamos um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor. E eu quero contar para vocês o testemunho agora. Eu não podia simplesmente chegar aqui, olha o que aconteceu comigo, eu fiquei maravilhada e foi uma bênção, sem trazer essa palavra para vocês, porque na hora eu fiquei tão maravilhada, eu fiquei tão feliz, eu chorava de alegria, eu glorificava, eu falava em línguas, eu conversava com o Senhor, porque foi uma coisa assim tão incrível que eu pensei, era difícil de encontrar o que eu havia perdido. Era quase impossível, porque se alguém viu, era um negócio bom, que acho que se eu achasse, eu talvez, sem ter a possibilidade de encontrar o dono, eu ia ficar para mim, né? Porque achado, achei. Dizem que achado não é roubado, né? Se achou, não sabe como achar o dono, você pode ficar com aquilo, o que você vai fazer? Mas eu tinha esperança que alguém tivesse encontrado e deixado em algum lugar, e eu ia encontrar. Eu não sei, gente, eu só sei que quando eu dei por falta, eu só pensava uma coisa, eu vou procurar e eu vou achar. Foi como essa mulher, ela não sossegou, ela varreu a casa, tirou os móveis, eu imagino o trabalhão que ela teve, aproveitou, já fez uma faxina, quem sabe, né, tava precisando. E até que ela encontrou a moeda, a dracma, né, que devia valer uma fortuna. Não foi uma moedinha de 25 centavos de $1 que ela perdeu. Gente, eu também saí desesperada. Foi assim, na quinta-feira passada, eu fui levar o meu marido para ver o médico na emergência do hospital, porque vai mais rápido, o médico dele não podia atendê-lo, estava com a agenda cheia. E como ele estava com muita dor no nervo ciático, nós fomos lá no hospital, que é para poder pegar uma prescrição de um remédio para passar a dor, ou quem sabe já fazia ali uma ressonância, né? E eu chegando no hospital, eu fui já com o meu óculos e um livro para ler. Cadê meu livro? Tá aqui meu livro. Até levei esse livro aqui, ó. Okay? Eu ia ficar lá sentadinha, lendo esse livro do lado dele, enquanto nós esperávamos, né? O meu óculos estava aqui nesse estojinho. Mas na entrada do hospital, da emergência, eu parei, o Rehin foi na frente e eu parei, fui para a direita num canto, para não bloquear a entrada, a passagem ali das pessoas, que tá toda hora a gente entrando e saindo, para colocar a máscara. E eu tava segurando o estojo do óculos e o livro na minha mão, coloquei a máscara e entrei. Aí fomos para fazer ali a triagem,
Aí eles falaram que eu não poderia ficar com ele, que por causa do Covid estava muita gente lá para ser atendido, só os pacientes podiam entrar. E eu, então, deixei ele e saí. Fui resolver algumas coisas e falei, quando terminar você me liga. Bem, fui buscá-lo depois, mais tarde. Viemos para casa, isso já 4 horas depois. E eu fui fazer algo no computador e precisei do meu óculos. E onde que está meu óculos? Vai na bolsa, não tá. Fui pro carro, deve ter ficado no carro, não estava. O livro estava aqui, porque eu cheguei com a bolsa, deixei a bolsa, o livro na mesa e a chave. Gente, eu perdi o meu óculos e eu nem me lembrava dele, eu não senti falta. Eu não vi ele caindo, eu não vi lá enquanto eu estava lá esperando na triagem, eu não dei falta dele. Só fui dar falta quando eu cheguei em casa e eu vim para o computador e eu precisava. Ai, cadê o meu óculos? Gente, me deu um desespero, por quê? Eu pensei assim, meu Deus, meu óculos lindo, com essa armação moderna e é um presente dos meus filhos. Foi presente dos meus filhos no Dia das Mães. Então, eu estava mais triste, não só por perder esse óculos lindo, mas porque foi presente dos meus filhos. E eu pensei, eu vou lá voltar nesse hospital, porque foi o único lugar que eu me lembrava de ter entrado segurando o óculos. Porque é um óculos para ler, é de perto, então eu não uso ele o tempo todo. E eu pensei, eu vou lá, alguém deve ter encontrado e deixou lá na recepção, e eu vou recuperar o meu óculos. Ou eu vou andar lá pelas ruas, eu vou procurar, eu vou perguntar para as pessoas, porque lá tem um monte de gente que tá lá, vai ver que tem gente que tá lá desde a hora que o Rim chegou e deve estar lá ainda esperando e vai ver que alguém viu. Eu não sei, eu só sei que eu saí determinada a procurar esse óculos e a encontrar. E eu fui orando, oh meu Deus, não deixa ninguém levar o meu óculos para casa. Pai, eu preciso desse óculos, foi presente dos meus filhos, guarda para mim. Eu não sei, Senhor, faz esse óculos ficar invisível, não deixa ninguém ver se ele tá lá num lugar e não pegar ainda. Eu só sei que eu fui falando com Deus assim, dessa maneira, bem como eu estou contando para vocês. Eu estacionei o carro perto da onde a gente tinha estacionado antes, eu fui olhando pelas ruas, até embaixo dos carros eu olhei e não vi nada. E assim que eu cheguei na entrada da emergência do hospital, eu olho para o lado direito, no canto onde eu parei para colocar a máscara. Esse estojo aqui, gente, com o óculos, estava dentro, intacto. Lá, encostado assim num canto da parede. Se alguém viu, não quis pegar, de certo ficou com medo de estar contaminado, né? Não quis pegar. Se alguém pegou, Deus pode ter falado, ó, põe de volta que é da minha serva Zenilda. Você vai pôr de volta, deixa aí que ela vai vir buscar. Gente, eu não sei, imagino um monte de coisa, mas eu sei que alguém deve ter aberto, porque estava aqui dentro do estojo, tinha um lencinho, sabe? De lustrar, de limpar o óculos, e esse lencinho não estava dentro. Então pode ser que alguém abriu e pegou o lencinho. Mas o meu óculos, que é o mais valioso, ficou o mais importante. Eu poderia simplesmente mandar fazer outro óculos, porque a receita ainda está válida desse ano, e escolheria outra armação, talvez não ache a mesma, mas não importa. Eu teria um prejuízo sim, porque foi algo que não custou barato, né? Mas foi o sacrifício dos meus filhos. Por isso que tudo nessa vida tem sacrifício, a gente se sacrifica para comprar as coisas. E mesmo quando, né, não foi nós que compramos, foi presente, foi o sacrifício dos meus filhos. Nós damos valor às coisas, valorizamos as pessoas, sabe? Mas Deus, Ele valoriza o todo. Ele nos valoriza como pessoas, como filhos, Ele valoriza a nossa alma. Olha o valor que tem a nossa alma para Deus. Dele mandar o seu único filho para vir para a terra, e Deus sendo onipotente, onisciente, onipresente, ele sabia o que Jesus ia passar, mas era o único meio de recuperar as ovelhas perdidas, de encontrar, resgatar as ovelhas perdidas. Jesus morreu por mim e por você. Não podemos deixar que esse sacrifício seja em vão. Não podemos.
Eu glorifico a Deus porque eu encontrei esse óculos, mas eu dou glórias a Deus porque eu encontrei o maior tesouro aqui no Canadá. Eu vim para cá para ganhar dinheiro, para poder dar uma vida melhor para os meus filhos, mas o maior tesouro que eu encontrei aqui foi Jesus. Foi conhecer a Deus, porque antes eu conhecia a religião, o Deus que a religião prega, que está tão longe, que castiga o pecador. Não, meus queridos, Deus ele não castiga ninguém, ele não quer que ninguém pereça. Deus ele só quer o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se hoje você está aí triste, cansado, está triste porque perdeu alguma coisa, eu sei que agora, 2 anos passados, essa pandemia levou muita gente à falência, pessoas perderam os trabalhos, perderam os negócios. E mais valioso ainda, perderam entes queridos, amigos queridos, vidas foram perdidas. E por isso muita gente pode até ter perdido a esperança ou perdido a fé. Eu quero te dizer, meu querido, não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Deposita toda a tua esperança, toda a tua fé naquele que pode todas as coisas, no autor e consumador da nossa salvação. Jesus morreu por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas é preciso arrependimento genuíno no coração. A palavra diz que se no teu coração se arrepende, com a tua boca você confessa. Deus ouve nos céus e perdoa os seus pecados e sara a sua terra. E lhe dá o direito de ser chamado filho, filha de Deus. Porque até então nós somos apenas criaturas todos somos. Mas filhos de Deus é só aqueles que aceitam que Jesus é o Filho de Deus e que é o único Senhor e Salvador. E se você quer hoje, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você não tem ido para a igreja, não tem religião, afastou da religião, não importa. Hoje pode começar tudo novo na sua vida. Hoje mesmo Deus pode mudar a tua vida e fazer tudo novo. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Tudo fica, o passado é apagado, é cancelado. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, ele atira no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. Nós é que vamos nos lembrar de vez em quando. E é bom lembrar que é para não fazer de novo. Ou o diabo vai fazer você lembrar para fazer você se sentir mal, para baixar a tua estima. Não deixe. Uma vez perdoado, está perdoado. Deus ele nos faz nova criatura e nos dá a oportunidade de fazer tudo novo, tudo diferente. Se você quer hoje a oportunidade de escrever uma nova história,